Tudo jóia, pessoal? Hoje nós vamos fazer um vídeo da colocação dos rodapés. Como que você vai ter que cortar ele e o mais preciso aqui, ó, as portas já estão no lugar. Essa tem que vir antes, então acompanhe o vídeo aí. Se você já é inscrito, curta o canal. Se você não é, se inscreve. E se você tiver alguma dúvida no final, manda uma mensagem aqui, ó, que eu vou te responder. Beleza? Acompanha aí. Bom, pessoal, como vocês podem ver, eu já organizei um espaço aqui no chão. Era para mim fazer ali fora, ali, ó, já tinha feito ali, colocado a lona, ó, mas choveu, então eu não posso mais usar aquele espaço ali. Então eu abri a manta que eu tinha aqui, sobrando, ergui uma parte na parede para nós não sujar a parede, senão depois não ter todo um processo de limpeza ou de pintura na parede e a gente não quer que aconteça isso. Como dá para ver, temos os rodapés já cortados, ó, já tem alguns cortados aqui. O outro aqui, eu retirei o perfil para nós cortar ele que ele encaixe bem certinho entre os dois rodapés aqui. Então agora que nós temos as portas colocadas, a gente vai iniciar os cortes. Vamos começar por aqui. Aqui é para ser um closet, porém essa parede aqui, ó, ela não vai dar esquadro aqui, porque aqui é a divisa do terreno. Então essa divisa do terreno é irregular, então ela não dá esquadro com a frente da casa. Então o 45 graus aqui não vai dar certo. Nós vamos fazer esse corte aqui. Vamos tirar a medida. Aqui sim, aqui eu vou fazer um corte em 45 na primeira peça. A segunda peça a gente vai ter que acertar esse corte para ele dar um encaixe bem certo aí. Então ele vai dar um ângulo diferente. Ó, vocês podem ver, essa peça daqui, ela vai sair com 72,8, mais exato aqui, ó. Nós vamos cortar ela com 73,2 mais ou menos. Encostei a peça na parede aqui, ó. Ela tá com o espaço que é da vista da porta. Eu vou vir com um lápis, ó, tô usando esse de pedreiro. Pego mais ou menos aqui, ó, bem certinho aqui. Mas na hora de nós cortar, a gente não vai cortar aqui. Ó, eu uso o lápis por esse motivo aqui, ó. Se eu passar a mão aqui algumas vezes, ele vai sair. Se você usar uma caneta e esse corte ficar fora da caneta ali, de onde você passou a tinta da caneta, essa marcação não sai mais. Então usa um lápis aí. Bom, eu já tenho a peça marcada aqui. Já sei o ângulo de corte aqui no canto, que é o 45. Eu vou arrumar a máquina para o 45 graus. Lembrando que essa daqui é uma das menores que tem. Ela é 7,1 o diâmetro do disco. Então, o de 10 centímetros aqui praticamente é o limite dela, tá? Se você tiver peças maiores ou laminados maiores que você quer cortar com meia esquadrilha, tem que ser um equipamento maior. Aqui, ó, é mais baixo que a máquina, então nós vamos ter que fazer um apoio. Eu vou usar esse aqui que é um restinho de cola que sobrou. Eu vou usar só o recipiente aqui para mim fazer um apoio, porque a peça é maior, ó. A peça segue além, ele vai tentar pressionar ela para subir aqui na ponta. E para dar o corte bem certinho, ele tem que estar bem encostado aqui no disco de corte. Aqui nós sabemos que vai ser um 45. Ó, eu risco com lápis aqui, não tá certo, tá? Mas mais ou menos 1 centímetro aqui, ó. Joga 1 centímetro para trás e desce o corte. Acompanha aí que você vai ver como é que vai funcionar isso daqui. Bom, pessoal, então vamos regular aqui. Como vocês podem ver aqui, eu tenho que soltar a parte de trás da máquina. Geralmente todas as máquinas é um padrão. E veja que ele vai somente até o 45 graus, ó. O 45 graus para peça grande nessa máquina menorzinha tem que ser dessa forma. Aí aperta aqui bem para ele não se movimentar. Vamos certificar que aqui está no esquadro também. Se você cortar fora do esquadro, então essa peça não vai dar o encaixe certo. Ó, um pouquinho para cá. Isso, 100% no esquadro.
Então já podemos iniciar o corte. Outra situação, pessoal, é a área do corte aqui, a direção que o disco está cortando, tá? Essa parte aqui vai ficar em cima, mais visível no caso, então o disco tem que entrar cortando nela. Se ele sair o corte por aqui, se a peça estiver virada ao contrário, assim, ó, que o disco sair com o corte para lá, ele vai estragar todo o canto aqui da tua peça. Então presta atenção nessa questão aqui, para não ter que ficar fazendo o corte e para não perder a peça do rodapé. Como vocês podem ver, mesmo assim o cantinho saiu, mas esse pedacinho aqui na ponta não vai ter problema para mim, porque depois nós vamos passar a cola em toda a extremidade aqui e a cola vai ficar em cima aqui. Outra situação é a velocidade com que você vai descer com o disco aqui. Se descer muito rápido, ele vai estragar toda a lateral aqui onde você está cortando e não vai prestar para colocar no lugar. Vocês viram que eu desci bem devagar para manter o mais liso possível aqui, sem rebarbas. E mesmo assim dá para ver que o cantinho aqui não ficou 100%. Se você quer que fique perfeito, você pode pegar uma desempena com lixa fina e dar uma passada aqui. Não muito, que senão pode sair o ângulo de corte e ficar aparecendo um vão aqui depois entre as peças. Agora nós vamos fazer aquele outro cortezinho, que ele é reto. Deixa eu ver a marcação dele. Aqui, ó. Então, vamos voltar a regulagem da máquina. Soltar de novo. Aperta bem. Marcou no zero ali, está 100% em esquadro, bem certinho nivelado. Agora a gente vai ver o ângulo do corte aqui. Eu me abaixo, olho aqui mais ou menos de frente, deixo passando aqui meio centímetro a 1 centímetro, deixo passando a mais para mim tirar depois ali, para mim tirar a dúvida no lugar. Eu vou deixar meio centímetro de diferença agora. Agora que a gente já está com a peça cortada, vamos fazer o teste aqui, ó. Pressionei bem no canto ali, ó. Como vocês podem ver, a parte de cima não está pegando, ó, mas aquele encaixe bem no centro, ele encostou na parede. E aqui, ó, se não tivesse pegando aquela parte no meio ali, encaixava a nossa peça aqui bem certo, ó. Você pode retirar aqui 1 ou 2 milímetros nessa situação, ou a gente pode também tirar um pouco desse encaixe no centro aqui que deu na parede, que essa parte de cima aqui ficou um pouquinho mais longe, ele vai centralizar. Aí sim encaixa aqui. Eu nessa situação aqui, como vou colocar a cola por cima aqui, que é um padrão, eu vou fazer o corte de mais ou menos 1 milímetro aqui, e daí vamos testar de novo. Bom, agora que a gente tem a peça cortada de novo, vamos encostar bem aqui no canto e vamos ver se ela vai encaixar aqui. Ó, forcei um pouquinho aqui, deixa eu puxar a parte de baixo para fora. Encostei em cima ali, empurrei a parte de baixo.
Deixa eu focar melhor aqui. Ó, como vocês podem ver, ficou bem certinho. Você nunca vem e faz o corte na marcação certa aqui para ele encaixar. Senão você pode chegar aqui e faltar a peça. Então faz ela um pouquinho maior, vem, testa e daí você vai tirando com o disco lá do corte, tá? Que daí ele vai dar esse tipo de encaixe aqui, ó, bem certinho. Aqui tá um pouquinho fora, que é o lugar onde tem a cola da porta. Depois a gente cola o rodapé e passa toda a cola branca em cima do acabamento. Aí ele fica perfeito aqui, nem nota que tem essa emenda aqui. Vamos seguir cortando as outras então? Agora eu vou pegar uma peça inteira. Essa ficou um apoio não muito legal, ela já quis ficar um pouquinho torta. Nós vamos acertar essa aqui depois. Ó, uma peça inteira. Você vem aqui, tira a peça anterior. Leva ela, confere se o aparelho está bem reto, ó. Senão você pode fazer uma mudança no ângulo do corte lá. Aqui nós vamos fazer um 45. Porém, essa parede aqui ela não é para dar certo o 45. O esquadro da casa aqui não é certo. Nós vamos fazer o 45 primeiro aqui e vamos encaixar para ver se vai dar certo. Para a gente saber o ângulo do disco aqui, ó, para a gente fazer o corte corretamente. Aqui eu tive que mudar o ângulo da meia esquadrilha, porque a nossa peça ela dá 2,40 e ela ia dar encontro à parede. Então eu coloquei num espaço aqui que ela fica inteira aqui. Vamos fazer o 45 aqui, ó. Eu vou fazer uma demonstração para vocês o corte ao contrário. Eu vou ir devagarzinho para não estragar a peça, mas vamos conferir igual depois aqui e ver se ele vai danificar a borda onde que sai o disco. Olha pessoal, só a pontinha aqui, ó. Aqui ainda ficou 100%, mas porque eu desci bem devagar. Se descer com uma velocidade um pouquinho maior, ele tira os cantos aqui, ele quebra os cantos da parte branca e você tem que cortar de novo. Aí se você tiver com uma peça que não tem um limite muito grande para erro, você acaba perdendo a peça. Então tem que prestar atenção nisso. Agora vamos testar o 45 lá, se ele vai fechar. Deixa eu colocar essa peça de volta. Só arrumar aqui uma margem para ele movimentar. Como eu falei para vocês, ó, o encaixe não deu certo. Se nós movimentar a peça um pouquinho para frente, a parte superior encaixa, porém aqui, ó, não dá um ângulo de encaixe. Se você for fazer uma passagem de cola aqui, de acabamento branca, aí sim você pode manter assim. Senão eu precisaria de um corte um pouquinho maior que o 45. Ó. Eu precisaria de um ângulo um pouquinho maior para que ele se feche. Ó. Mas se eu puxar as duas peças de encontro, a parte de cima, que é onde mais fica visível, encaixa certinho, só dá um pouquinho mais de cola na parte superior. E aqui embaixo na frente faz o acabamento com a cola. Então eu nem vou tentar acertar um corte ali porque ele não vai dar certo. Ele tem que ser um pouquinho recuar um pouquinho 45, botar uns 43 graus aqui. Aí provavelmente ele fecha certo. Aqui eu já acertei, ficou entre 43 e 44 graus aqui. Aqui, ó, como dá pra ver, eu joguei ele quase 1 grau pra fora, ó, na parte de baixo, que ele nós tinha ficado um espacinho aqui.
Tem um limite aqui que ele pode dar uma margem de erro, então eu estou jogando um pouquinho porque já conferi lá e vi que ele está ficando um pouco aberto a parte de baixo. Então agora vamos fazer o corte e vamos testar de novo. Ó, já encaixei a peça aqui para nós testar. Ó, como eu falei para vocês, ó, dá para ver, ó, tem dois quebradinhos aqui, ó, que a parte branca saiu porque foi usado o corte invertido, saindo a cera nessa parte branca aqui. Ó, 43 graus e meio, fechou com o outro 45. Aqui embaixo está um pouquinho aberto, mas é porque eu tenho que puxar a parte dessa daqui de baixo um pouquinho para fora. Aí ele vai alinhar bem certinho. A peça aqui, ó, super encostada na parede. Essa daqui, deixa eu focar aqui. Essa daqui, ó, super encostada também na parede. Depois ela vai vir um milímetro, dois para frente aqui e um pouquinho aqui por causa da cola. Depende da pressão que for colocada a cola aqui na hora de bater os rodapés. Ali a nossa peça ela está um pouquinho torta, mas o segredo está aqui nesse 45 do canto, que ele ficou travado ali. Então na hora de colar aqui, ó, a gente consegue encostar bem. Aqui a gente consegue encostar bem, ó. E daí lá ele segura, ó. Pode ver que ele tem uns lugares aqui que ele afastou um pouquinho. Para isso a gente usa aquela cola de acabamento em cima, para fechar todo esse espaço aqui e deixar todo igual. Agora é só colocar mais esse pedacinho aqui. Então eu vou tirar as medidas de todas as peças e aí vamos fazer o corte. Aqui a gente fez o canto. Agora nós vamos fazer o corte da quina. Aqui ele está feito o corte em 45 graus. Eu vou usar esse estilete aqui só para demonstrar. A peça, quando chegar aqui, ela vai passar além da parede. Você vem aqui no canto da parede. Deixa eu calçar aqui com o meu pé. Ó, com o estilete aqui, ó, com o lápis, você vai marcar o cantinho aqui, ó. A partir dessa marcação do cantinho, você faz qualquer risco aqui, ó, vindo em sentido para fora, que daí vai fechar um 45 depois com a cera. Mas ele não pode passar do risquinho que você fazer aqui. Se você passar aqui, você vai ter que acertar esse cantinho aqui para encaixar outra peça. E lá na outra emenda vai faltar um pedacinho de rodapé. E não vai fechar o ângulo de corte depois lá no final no outro canto. Que nesse caso, aqui embaixo, ó. Aqui embaixo nesse cantinho aqui, ó. Daí naquela emenda lá ou no outro canto lá vai faltar um pouquinho. Então tem que prestar muita atenção na hora de cortar aqui. Nunca corta já de cara na medida certa. Deixa um pouquinho maior para você testar a peça. Antes de nós fazer esse daqui, ó, que é a quina, que vai ter na porta aqui, nós vamos pegar uma peça inteira, que eu não tenho um pedaço para fazer agora ali. E nós vamos fazer essa situação aqui primeiro. Na porta lá, o corte não é 45, ele é reto, ele encaixa diretamente na porta. Porém, nós vamos ter a emenda aqui, ó, bem no meio da parede. Tenta sempre usar a peça que já vem com o corte de fábrica na outra emenda aqui que vai dar perfeitamente. Então nós vamos fazer da seguinte forma. Vou apoiar aqui. Ele está encostado bem certo lá naquela quina lá. Encostei ele na porta, porém ele está um pouquinho torto, mas ele está certo ali. Vamos pegar aqui, ó. Deixa eu focar melhor. Vamos pegar aqui. E vamos ver aqui, ó. Esse daqui vai dar... Deixa eu tentar encaixar lá a trema. 43,8. 53,8, aliás. Vamos cortar com 54,2. Vamos deixar um pouquinho maior. Só que esse corte eu vou fazer de lá para cá. Vamos tirar esse pedacinho aqui, para que essa peça que está um pouquinho torta aqui, ó, eu vou utilizar ele naquele corte menorzinho ali, ó,
que daí não vai dar problema. Como o corte é menor, ele não vai ter aquela dobra ali, ó, que ele tá dando, ó. Então nós vamos acertar essa peça agora. Vou converter então 54.2. Deixa eu pegar aqui no cantinho, que agora estou com a minha mão livre. 54 aqui. Levar um pouquinho para frente para dar aqueles 2 milímetros ali. Tem uma marcaçãozinha aqui, ó. Bem difícil de ver no vídeo, mas ela tá aqui. Vamos acertar a nossa cera de novo. 0 graus. Esse procedimento aqui vai dar do início ao fim dos cortes. Conforme você precisa cortar 45 ou alinhado, você vai sempre mexer a máquina aqui. Então tem que sempre estar prestando atenção para estar com o ângulo certo. Eu movimentei aqui para nós cortar o 45. Agora eu tenho que voltar ele de novo. Pronto, aí vai dar o corte em esquadro. A peça que a gente vai usar é daqui para cá, então nesse ponto marcado aqui, ó, ele tem que ficar fora do corte para cá. Então do risco para lá você pode cortar. Vamos descer aqui, ó, aqui assim. Isso, correto aqui. Vamos cortar. Com o corte feito, agora vamos fazer o teste. Perceberam, pessoal, que eu cortei maior do que era e eu cheguei aqui e ele deu um encaixe bem certinho? Se eu tivesse cortado um pouquinho a mais para ficar mais próximo do que é para ser, eu teria perdido essa peça aqui por causa de 1 milímetro ou 2, ou eu teria que fazer um preenchimento de cola lá atrás na porta. Ó, vou deixar ele parado aqui. Ó, o corte aqui na porta, ó. Ele tá mais alto aqui porque o chão não é regular, não é bem certo, não é reto nessa situação. Ó, o corte dele ficou praticamente sobrando espaço ali já, ó. Então a gente tem que prestar atenção, sempre cortar mais. Eu geralmente corto meio centímetro, ali eu deixei menos de meio centímetro. Chegamos aqui, deu o encaixe bem certinho. Ó, como a gente pode ver aqui nessa quina, ele tem 1 milímetro e pouquinho sobrando aqui para mim passar a cola depois. Então temos que ficar mais atento a essa situação assim. As emendas, meio centímetro a mais o corte e vai tirando conforme você vai precisar fazer o encaixe. Nunca corte certo que vai faltar peça. Agora com aquele pedaço que sobrou, daquela peça lá no fundo, nós vamos usar para fazer esse corte aqui. O restante que sobrar, a hora que tiver um recorte menorzinho, a gente vai usar ele também. Agora eu estou usando só uma mão, vai ficar um pouquinho complicado para mim mostrar aqui. Ó, eu usei em cima dela. Deixa eu colocar meu pé aqui. Deixa eu focar melhor aqui, que eu já fiz uma marcação nela. Eu usei o estilete, que daí fica uma marca bem fininha aqui, ó. Ó, deixa eu ver, ali, ó. Bem no cantinho aqui, ó. A partir dessa marca aqui, deixa eu tentar focar melhor. A partir dessa marca que tá aqui, o corte tem que ficar dela para fora aqui.
Não pode passar nada em cima dessa marca. Essa marquinha tem que ficar aqui. Daí daqui faz um 45. Vamos fazer esse corte aqui e vamos testar a peça de novo. Ah, outra situação, pessoal. Depois eu vou acertar a pintura de novo, tá? Aqui, ó. Na limpeza, bateu. Esses cantinhos aqui para bater é muito fácil. Então depois eu vou acertar aqui, ó. Dá para ver que tá um pouquinho fora. E agora vamos fazer o corte da nossa peça e vamos testar de novo ela. Vamos fazer o nosso corte aqui, ó. Aqui tá a marcaçãozinha. Não vai dar de ver bem aqui. Se você ficar na dúvida, você usa um esquadro. Encosta o esquadro aqui, ele vai dar um alinhamento certo. E você faz um risco de fora a fora aqui. Que a hora que você descer com a cera, você pega por esse risquinho que vai ficar na metade para fora. Deixa 1 milímetro, 2 maior e vai e testa a peça de novo. Até ela dar um encaixe bem certinho. Ou se você quiser, já faz na hora. Mas se faltar um pouquinho de peça, daí você preenche e decola aqui, ó, do lado da porta, lá na vista da porta. Agora vamos testar aqui. Ó, como vocês podem ver, a outra peça está um pouquinho estragada. Eu vou ter que tirar uma rebarbinha nela aqui, ó, para nós tirar esse quebradinho e para fazer esse encaixe que dá perfeito. Aqui no lado, pessoal, parece que tá fora, mas ele tem o plástico, ó. Depois aqui a gente dá uma passadinha de lixinha, aí ele encosta bem certinho ali, dá um encaixe perfeito. Em alguns casos a gente tem que passar a cola aqui para preencher, porque o ângulo da parede aqui, ó, é muito difícil elas irem com o esquadro certinho. Ele sempre vai fechar um pouquinho aqui para dentro, ou às vezes ele vai estar um pouquinho para fora. E a gente vai acertando no corte aqui no ângulo. Depois de um tempo, quando você pega a prática, você vem aqui e você faz o corte e ele vai encaixar bem certinho. Ó, a parte de baixo que está praticamente perfeita. Eu vou ter que acertar só a parte de cima aqui, ó, que ele pegou um pouquinho fora, ó. Então eu vou só dar uma passadinha ali e daí eu já mostro de novo. Eu já fiz o corte da peça, então o único defeitinho que a gente tem aqui que vamos ter que acertar é dar mais uma tiradinha nessa outra peça. Dá pra ver, ó, o 45 fechou aqui. Ele deu um pouquinho de diferença aqui no cantinho ali, ó, que eu tive que gastar ele algumas vezes. Então ali eu vou passar cola. E aqui eu vou desgastar um pouquinho a peça essa que subiu para cima aqui, ó, para tirar aquele quebradinho na ponta para mim utilizar ela aqui. Então, pessoal, eu vou encerrar esse vídeo aqui, senão ele vai ficar muito grande. E no próximo vídeo nós vamos colar esses rodapé e vamos fazer aquele acabamento de cola em cima dele. Então, se você não curtiu, curte aí, segue o canal, se inscreva. Se você quer saber no momento que eu postar o próximo vídeo, aciona o sininho aqui embaixo e vem comigo.